Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê filé. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 82 de comprimento, mas se você quiser fazer o seu tapete menor ou maior, eu ensino isso no vídeo de forma bem detalhada. Para confeccionar o meu tapete, eu utilizei agulha para crochê 3,5 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. E aqui na descrição do vídeo tem a lista completa dos materiais e tem também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu aprendizado. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui e não esqueça de deixar um comentário avaliando o meu trabalho para que eu melhore cada vez mais. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo, introduzindo a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada e segurando a laçada busco o fio e passo na laçada para formar a primeira corrente. Assim essa corrente fica funcionando como se fosse um anel mágico na hora de fazer o acabamento na peça, então não temos nó nesse cordão inicial e essa primeira laçada eu já conto como uma corrente, olha. Vou completar um total de 71 correntes, então veja que fazendo a próxima corrente já fica também com a mesma aparência e na hora do arremate vai facilitar. Vou seguir fazendo então até completar um total de 71 correntes. Completei um total de 71 correntes formando o cordão inicial. Segurando a corrente assim nós temos os dois fios na frente e temos um fio também no avesso da corrente. Então veja que eu vou voltar na segunda corrente, deixando essa laçada bem ajustada, vou introduzir a agulha deixando um fio na parte de baixo e outros dois na parte de cima da agulha. Assim esse primeiro ponto fica bem firme. Vou buscar o fio, formando duas laçadas, seguro as duas laçadas e faço ponto baixo. Para dar a altura do meu ponto alto, eu faço só mais uma corrente. Assim eu deixo esse ponto bem ajustado quando finalizar a segunda carreira e ele fica exatamente igual a todos os outros. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto, então veja que eu lacei o fio na agulha, só que dessa vez eu vou pegar somente a laçada que fica mais na parte de cima de cada uma das correntes. Então eu vou na próxima corrente, pegando somente uma laçada, vou fazer ponto alto. Vou na próxima corrente do mesmo jeito, olha, pegando somente a laçada mais na parte de cima. Somente no ponto baixo é que eu peguei duas laçadas, assim ele fica firme aqui no canto e o canto não fica torto. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar no final do cordão e como eu voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto alto, no final teremos um total de 70 pontos altos na primeira carreira. Já estou chegando no final da primeira carreira fazendo ponto alto em todas as correntes e a última corrente, como eu disse, ela funciona como um anel mágico, então não temos um nó, vou fazer aqui até a última corrente. E essa ponta de fio eu só vou fazer o arremate no final. Veja que se eu puxar assim, olha, ele prende totalmente, então por isso que eu disse que funciona como se fosse um anel mágico. Finalizei então a primeira carreira do trabalho com um total de 70 pontos altos. Vou começar a segunda carreira fazendo duas correntes antes de virar o trabalho. Vou laçar o fio na agulha e virando da maneira correta facilita nas próximas carreiras também, que é como se entregasse para a mão que está segurando a agulha. E assim, o avesso desse primeiro ponto, ou seja, do ponto formado por correntes, fica virado para cima e a frente para o lado correto de finalizar a terceira carreira. Contando com esse primeiro ponto, eu vou completar um total de 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço. Pulando um ponto, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Duas correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer novamente 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço e vou fazer sequência com 4 pontos altos. Veja que fiz uma corrente de espaço, pulei um ponto de base e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 3, 4. Ficou assim, olha. 4 pontos altos, uma corrente pulando um ponto, 2 pontos altos, duas correntes pulando 2 pontos,
fiz novamente 2 pontos altos, uma corrente pulando só um ponto, fiz sequência com 4 pontos altos. A borda do tapete vai ficar assim até o final, então sempre no início de cada uma das carreiras precisa repetir essa borda. Agora eu vou fazer um total de 6 blocos vazios, todos eles com 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto. Assim, olha, já formo o primeiro bloco vazio. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto. Temos o segundo bloco. 2 correntes, vou pular 1, 2, vou no terceiro, faço ponto alto formando o terceiro bloco vazio. 2 correntes, pulando 2 pontos, quarto bloco. Vou fazer o quinto também do mesmo jeito, com 2 correntes pulando 2 pontos. E mais 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o sexto bloco vazio. Contando com esse último ponto, eu vou completar a sequência com 4 pontos altos. Então é só fazer mais 3, olha, nos próximos pontos. 2, 3, contando com o primeiro ponto, né, temos então 4 pontos altos. Vou fazer novamente sequência com 6 blocos vazios, também do mesmo jeito. 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto. Sempre com 2 correntes e sempre pulando 2 pontos. Temos o segundo, três, 4, 5, 6. Olha, temos novamente 6 blocos vazios. E agora eu vou fazer a outra borda do tapete que é exatamente igual à do início. Vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, pulando somente um ponto, faço sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer bloco com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulando somente um ponto, vou fazer sequência com 4 pontos altos. O último ponto dessa sequência vai ficar na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Lembra? Para fazer o primeiro ponto alto da primeira carreira? Então, olha, já fiz 3 pontos altos, falta fazer um ponto alto aqui, olha, na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Deixa eu mostrar. Fiz um ponto baixo mais uma corrente. Então, agora, vou laçar o fio na agulha, pegando, olha, na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Mostrar aqui, olha, que sai exatamente na corrente. Vou buscar o fio e vou fazer ponto alto. Esse ponto vai ficar igual a todos os outros e a lateral do tapete vai ficar perfeita. Finalizei assim então a segunda carreira do trabalho. E veja que nós temos aqui, olha, uma base formada pela borda, né, onde tem bloco com 4, com 2 e com 4 pontos altos. Depois temos uma sequência com 6 blocos vazios. E um bloco com 4 pontos altos, novamente sequência com 6 blocos vazios e a borda que é exatamente igual, dos dois lados. Essa base aqui, sempre que eu for iniciar uma repetição, eu começo exatamente nessa base. Então, a terceira carreira que eu vou fazer, ela já vai servir para depois a gente repetir nas próximas carreiras e formar o comprimento do tapete, da passadeira, sempre com a base desse jeito aqui, olha. Lá na carreira 14, nós vamos ter exatamente essa mesma carreira. Aí na 15 eu já começo a repetir novamente a partir da terceira carreira do trabalho, tá? Então agora eu vou começar as carreiras que vão formar esse desenho de flor no tapete e elas são repetitivas depois ao longo do tapete. Vou começar então a terceira carreira do trabalho fazendo 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virando o trabalho, vou fazer a borda sempre do mesmo jeito. Então só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, aqui nós temos 4 pontos altos na borda, seguindo o que nós temos na carreira anterior, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente.
uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes. Faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. 1, 2 correntes. Formo o segundo bloco vazio com ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, fazendo aqui então o terceiro bloco vazio. Agora eu vou fazer uma sequência com 10 pontos altos, já contando com esse ponto. Então veja que no espaço de 2 correntes, eu faço somente 2 pontos altos. 1, 2. E ponto alto em cima de ponto alto. Então temos 4 pontos. Vou seguir no próximo espaço. 5, 6. O sétimo ponto em cima do ponto alto. No espaço de 2 correntes, faço o oitavo e o nono ponto alto. E ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio formado por 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e faço ponto alto para formar o bloco vazio. E novamente vou fazer sequência com 10 pontos altos, também do mesmo jeito. No espaço de 2 correntes, por mais que esteja um pouco mais solto, só posso fazer 2 pontos altos. Olha, 2. Com o outro ponto alto já temos 3, então bloco com 4 pontos e vou seguir, olha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto. 2 blocos vazios, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. E agora eu vou seguir com a borda, olha, só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, então preciso completar sequência com 4 pontos. Ficou assim. Uma corrente de espaço, vou fazer sequência com 2 pontos altos. A facilidade de fazer esse tapete é justamente por concentrar somente no desenho central, que na borda é só repetir em todas as carreiras. 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. E nessa terceira carreira, nós vamos chegar aqui então no ponto alto, que eu disse que facilita quando viramos o trabalho da maneira correta. Então, olha, eu já fiz 3 pontos altos, o último ponto alto fica na segunda corrente. Ela está virada para esse lado, então facilita fazer no local correto, olha. E a borda também fica perfeita. Finalizei assim a terceira carreira do trabalho. Vou começar a quarta carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Ficou assim. Vou fazer uma sequência com 2 blocos vazios, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto formando o primeiro bloco vazio, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o segundo bloco vazio.
E agora eu vou completar uma sequência com 7 pontos altos. Então veja que eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, mas eu também já preciso contar com esse último ponto alto. Então, fazendo 2 no espaço de 2 correntes, já temos 3 pontos altos. Olha. Vou seguir em cima dos próximos pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Novamente, 2 correntes de espaço. Começando no próximo ponto alto, vou fazer sequência com 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes para formar um bloco vazio. Pulando 2 pontos, vou fazer ponto alto e vou completar uma sequência com 7 pontos altos. Então, olha, eu vou seguir em cima dos próximos pontos. Temos 2, 3, 4. Vou seguir no espaço de 2 correntes, fazendo 2 pontos altos, o quinto e o sexto ponto. E o sétimo ponto alto, então, em cima do próximo ponto. Fiz novamente sequência com 7 pontos altos. Vou fazer sequência com 2 blocos vazios, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Temos 1, 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto, fiz o segundo bloco vazio e logo à frente nós temos a borda. Então, só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, corrente de espaço na direção das correntes também. Temos então sequência com 4 pontos altos, olha. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. E assim, olha, eu finalizo então a 4ª carreira do trabalho. Vou começar a 5ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha e virando o trabalho eu vou completar todos os pontos da borda. Na primeira sequência eu completo 4 pontos altos. Temos então 3, 4. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Agora eu vou fazer um bloco vazio com 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, e contando com esse ponto, eu vou completar uma sequência com 7 pontos altos. Faço 2 pontos no espaço de 2 correntes, 1, 2, e sigo em cima dos próximos pontos. Já temos 3 pontos altos, então, seguindo então nos próximos pontos. 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base, vou fazer ponto alto e vou completar novamente sequência com 7 pontos altos contando com esse ponto. Então sigo, olha, com o segundo e o terceiro ponto no espaço de 2 correntes. E em cima dos próximos pontos altos eu completo a sequência. 4, 5, 6, 7.
Vou fazer 2 correntes de espaço. Iniciando no próximo ponto alto, vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. Essa aqui já é a terceira sequência, então veja que eu fiz ponto alto e sigo nos próximos pontos. 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, faço o quinto e o sexto ponto. E completo 7 pontos altos, fazendo ponto alto em cima do próximo ponto de base. Temos 3 sequências já, olha, com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer a quarta e última sequência com 7 pontos nessa carreira. Então, um ponto alto e sigo em cima dos próximos. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes eu faço o quinto e o sexto ponto, olha. E faço ponto alto em cima do próximo ponto, completando mais uma sequência com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto. E já estamos na borda do tapete novamente. Aqui eu vou seguir, olha, ponto alto em cima dos pontos altos, então, primeira sequência com 4 pontos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. E assim eu finalizo então a quinta carreira do trabalho. Vou começar a sexta carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e virando o trabalho vou fazer mais 3 pontos altos para completar a primeira sequência na borda. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço e faço sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes para formar um bloco vazio e vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Veja que eu iniciei no primeiro ponto alto que nós temos logo à frente e vou seguir para completar a sequência. 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base e vou fazer sequência com 7 pontos altos. Veja que eu vou fazer ponto alto no último ponto alto dessa sequência que nós temos na carreira anterior. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, então já temos 3 pontos. E vou seguir até completar 7 pontos, olha. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Para manter o desenho sempre do mesmo jeito, é interessante manter também as correntes, toda vez que for fazer alça, fazer as correntes com mais ou menos a mesma distância, tá? Não ficar uma mais solta, um outro cordão de corrente mais apertado. Mas veja que eu fiz 5 correntes, vou prender com ponto baixo no meio da alça de 2 correntes que nós temos logo à frente. Ficou assim, olha. Vou fazer novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha. Vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e vou iniciar uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4.
No espaço de duas correntes, faço 2 pontos altos, 5, 6, e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando aqui, olha, a sequência com 7 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntes de espaço e o próximo ponto alto já faz parte da borda, então vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Sequência com 2 pontos, né? Olha, 1, 2. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a sexta carreira do trabalho. Vou começar a sétima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e virando o trabalho vou completar a borda com mais 3 pontos altos. Então temos 2, 3. E com o ponto alto que tem aqui formado por correntes, fizemos a sequência com 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, no caso as duas correntes, iniciando no próximo ponto alto, vou fazer sequência com 10 pontos altos. Então, olha, formou aqui um bloco vazio, mas eu vou seguir fazendo ponto alto. 2, 3, 4. No espaço de duas correntes eu faço 2 pontos altos. 5, 6, 7 e sigo em cima dos próximos pontos. 8, 9, 10 pontos altos e sobraram 3 pontos de base aqui, olha, nesse bloco que nós temos na carreira anterior. Ficou assim. Vou fazer alça com 5 correntes para formar o desenho aqui no centro do tapete. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa vez eu vou prender com ponto baixo na metade da alça com 5 correntes que nós temos na carreira anterior. Não precisa pegar a corrente para fazer o ponto baixo, pode pegar assim, abraçando a alça. Vou fazer novamente a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na metade da próxima alça e prendo com ponto baixo novamente. Novamente alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e vou iniciar uma sequência com 10 pontos altos. Olha, um ponto alto e vou seguir até completar 10 pontos. Veja como ficou aqui a sequência de alças. Temos 3 alças. Então temos um ponto alto, vou seguir. 2, 3, 4, no espaço de duas correntes. 5, 6, seguindo em cima dos próximos pontos. 7, 8, 9, 10 pontos altos. É normal ficar abrindo um pouco assim a peça porque nós temos alças aqui no meio, mas logo à frente ele vai fechar novamente. Fazendo duas correntes de espaço, eu já chego novamente na borda, então vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2,
3, 4, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para formar a borda aqui no final, olha. 2, 3, 4 e assim eu finalizo a 7ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 8 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçando o fio na agulha, viro e vou completar os pontos aqui na borda. Então, nessa primeira sequência são 4 pontos altos, vou só completar com mais 3 pontos altos. Ficou assim, olha. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, todos eles com 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, nesse caso aqui são 2 correntes que nós temos na base. Fiz o primeiro bloco vazio. 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o terceiro bloco vazio e ficaram sobrando 3 pontos de base aqui do bloco que nós temos na carreira anterior. Agora eu vou começar a fazer as alças, todas com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou prender com ponto baixo na metade da alça que nós temos logo à frente. Novamente, alça com 5 correntes. 3, 4, 5. Vou na próxima alça, prendo com ponto baixo. Mais uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo na última alça que nós temos aqui, olha, na carreira anterior. E vou fazer mais uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha. Vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e faço ponto alto. Deixa eu mostrar para você então aqui como ficaram todas as alças. Olha, temos 4 alças, todas elas com 5 correntes. Prendendo na metade da alça, na metade da alça e na metade da alça novamente. As outras estão presas com ponto alto. Agora eu vou completar uma sequência com 3 blocos vazios. Temos um ponto alto, faço 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o primeiro bloco vazio. 1, 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o segundo bloco vazio. E 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando o terceiro bloco vazio e já estamos novamente na borda do tapete. Aqui eu vou só trabalhar as sequências que nós temos na carreira anterior. Então essa primeira são 4 pontos altos, 4, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. E assim, olha, eu finalizo então a 8ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 9 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e virando o trabalho vou completar novamente a borda. A primeira sequência tem 4 pontos altos, então eu vou só completar fazendo mais 3 pontos. Uma corrente de espaço, faço sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço,
faço novamente sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, faço sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Contando com esse ponto, eu vou completar uma sequência com 10 pontos altos e dessa vez nós vamos começar a utilizar a alça de 5 correntes. Então, veja que eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, então temos um total aqui de 3 pontos altos. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, 4. No espaço de 2 correntes, o quinto e o sexto ponto. O sétimo ponto fica em cima do ponto alto. E agora eu completo na alça de 5 correntes. Já temos 7, então, na alça de 5 correntes, abraçando a alça assim, olha. Faço mais 3 pontos. 9 e o 10º ponto. Ou seja, o 8º, o 9º e o 10º ponto fica na alça de 5 correntes. Agora eu vou fazer a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça que está sem utilizar, essa primeira já utilizamos com ponto alto. Então, olha, na próxima alça, prendo com ponto baixo. Vou fazer a segunda alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo na próxima alça com ponto baixo. Vou fazer a terceira alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Mas logo à frente nós temos a última alça, então dessa vez eu não prendo com ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha e vou começar a sequência com 10 pontos altos. E vou fazer 3 pontos nessa alça. A melhor maneira de fazer para ficar bem ajustado aqui com os próximos pontos é iniciando próximo do ponto alto. Eu preciso fazer 3 pontos, mas veja que o primeiro eu já faço próximo do ponto e deixo essa laçada bem ajustada na agulha. Faço a base do ponto para ele não ficar muito solto e faço o primeiro ponto alto. Os próximos 2 eu faço aqui, olha, entre esses 2 pontos, só ajustando. Então, ajusto bem, faço o segundo ponto alto. Ajusto bem novamente e faço o terceiro ponto alto. Tudo bem, eles ficam mais juntos aqui na alça, mas ele vai ficar próximo da próxima sequência também. Então, temos 3, em cima do ponto alto eu faço o quarto ponto da sequência. No espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos. Ponto alto em cima do próximo ponto alto. No espaço de 2 correntes faço novamente 2 pontos altos. E completo a sequência com 10 pontos altos, fazendo ponto alto em cima do próximo ponto. Olha, temos a sequência com 10 pontos altos. Os pontos ficaram juntos e mesmo que eles se acomodem aqui na alça, ele vai ficar bem próximo da sequência e não vai ficar diferente. Vou fazer 2 correntes de espaço. E agora, nos pontos da borda, vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 9ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira de número 10, fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e virando o trabalho vou completar os pontos da borda. Vou seguir então com mais 3 pontos altos nessa primeira sequência. Uma corrente de espaço e sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço,
sequência com 2 pontos altos novamente, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço e, iniciando em cima do próximo ponto, vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 7 pontos altos. Então, vou iniciar aqui, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, esse é o primeiro. 2, 3, 4, e vou completar na alça de 5 correntes que nós temos logo à frente. Então, aqui eu faço 3 pontos altos nessa alça. 1, 2, 3 pontos altos, e assim eu completo a sequência com 7 pontos altos. Sobraram outras 2 alças com 5 correntes, então veja que eu vou fazer alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira das 2 que sobrou, eu faço ponto baixo na metade da alça. 5 correntes novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha. E na alça que ficou sobrando, olha, alça com 5 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos, porque eu preciso completar a sequência com 7 pontos altos. Então, faço exatamente igual na carreira anterior. Fiz o ponto alto bem próximo do ponto que nós temos no bloco, e agora eu ajusto os outros 2 para ficar bem imprensado aqui também, para ficar fácil fazer a sequência com 7 pontos. Olha, temos 3 pontos altos, sigo em cima dos próximos pontos para completar a sequência com 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e, pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, faço sequência com 4 pontos altos novamente, que já são os pontos da borda do tapete. Então, olha, sequência com 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, ponto alto em cima do último ponto, completando então a 10ª carreira do trabalho. E dessa vez, olha, só temos 2 alças. Vou começar a carreira 11 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e virando o trabalho vou fazer mais 3 pontos altos para completar a primeira sequência. Agora vou fazer uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Então temos 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, iniciando em cima do próximo ponto alto, vou fazer sequência com 7 pontos altos. Então faço o primeiro ponto, sigo em cima dos próximos. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes faço o 5º e o 6º ponto alto.
e ponto alto em cima do próximo ponto, completando então sequência com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e novamente sequência com 7 pontos altos. Vou pular 2 pontos, iniciando no próximo ponto alto, faço 1, 2, 3, 4 e vou completar a sequência na alça que nós temos logo à frente. Então, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto fica na alça, olha, na alça de 5 correntes. 6, 7 pontos altos. Vou fazer só 2 correntes de espaço e vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos, iniciando nessa alça. Você vai notar que ele vai puxar um pouco de volta. Lembra que estava abrindo? Agora ele vai voltar então para o normal. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e já vou próximo da próxima sequência e faço o primeiro ponto alto. Os próximos pontos eu vou só ajustar aqui próximo a esse ponto que eu já terminei de fazer. Então, faço 3 aqui na alça. 2, faço mais um ponto alto. 3. Parece estranho, mas é assim mesmo, olha, para ajustar e formar aqui o desenho. Agora eu vou completar a sequência com 7 pontos altos em cima dos próximos pontos. Faço então mais 4 pontos altos para completar essa sequência. Já temos 5, 6, completando então sequência com 7 pontos altos, iniciando com 3 pontos na alça. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. Essa aqui já é a quarta sequência com 7 pontos. No espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos, sigo em cima dos próximos pontos altos para completar a sequência com 7 pontos. Temos 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora na borda do tapete vou fazer a primeira sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 11ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 12 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e virando o trabalho vou fazer mais 3 pontos para completar a primeira sequência. Ficou assim. Vou fazer uma corrente e faço sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar um bloco vazio. E novamente 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o segundo bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou fazer sequência com 7 pontos altos. Então vou seguir em cima dos próximos pontos altos. Esse é o segundo. Já temos 3, 4, no espaço de 2 correntes, 5,
6 e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então sequência com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer um bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço, iniciando no próximo ponto alto, vou fazer novamente bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço e pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 7 pontos altos. Então faço um ponto alto em cima do último ponto desse bloco, sigo no espaço de 2 correntes fazendo mais 2 pontos altos e sigo em cima dos próximos pontos altos para completar a sequência. Olha, já temos 4 pontos, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar o primeiro bloco vazio, pulando 2 pontos, olha, faço ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio e também já chego na borda do tapete novamente. Aqui eu vou seguir, olha, a primeira sequência tem 4 pontos altos, também só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 2 correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Finalizei assim a 12ª carreira do trabalho. Veja como fica aqui o resultado. Vou começar a 13ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto, vou virar o trabalho e completar a primeira sequência com mais 3 pontos altos. Então temos 2, né, contando com os 2 pontos que fiz para iniciar a carreira, e agora sequência com 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, novamente sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos que são as correntes, é só fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Temos então sequência com 3 blocos vazios. E agora eu vou completar uma sequência com 10 pontos altos, já contando com esse ponto. Então, vou seguir em cima dos próximos pontos altos. Temos 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes. 5, 6, em cima dos próximos pontos altos. Eu sigo, olha, 7, 8, 9, exatamente em cima do último ponto alto do bloco da carreira anterior, eu completo a sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço. Iniciando em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, o quinto e o sexto ponto. Sigo em cima dos próximos pontos altos, olha, 7,
8, 9, sequência com 10 pontos altos, olha. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o segundo bloco vazio, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto fazendo o terceiro bloco vazio. Agora já estamos na borda e é só seguir, olha, ponto alto em cima de ponto alto, corrente de espaço na direção das correntes que nós temos na carreira anterior, sempre do mesmo jeito. Então, primeira sequência com 4 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, duas correntes de espaço, novamente, sequência com 2 pontos altos em cima dos pontos que nós temos na carreira anterior, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 13ª carreira do trabalho. Vou começar a 14ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e virando o trabalho eu vou completar a primeira sequência com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos e assim eu completo a sequência com 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, faço sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer uma sequência com 6 blocos vazios, sempre com 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o primeiro, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto formando o segundo, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o terceiro. Agora eu começo a pular 2 pontos de base, olha. 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto, já temos 4 blocos vazios. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, formo então o 5º bloco vazio, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o 6º bloco vazio. Ficou assim, olha. Contando com esse último ponto, vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Então, veja que eu faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 1, 2, e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vou fazer novamente sequência com 6 blocos vazios, então 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto, formando o primeiro. 2 correntes, pulando 2 pontos altos, faço o segundo bloco vazio. 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto novamente, formando o terceiro bloco vazio. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o 4º bloco. 2 correntes, novamente, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Temos o 5º, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Temos novamente sequência com 6 blocos vazios. Já estamos também, olha, na borda do tapete. Aqui eu vou só seguir, completar a sequência com 4 pontos altos. Então, temos aqui 3 pontos altos, olha. 4. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, sequência com 2 pontos altos novamente. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4 pontos altos e assim eu finalizo a carreira 14, olha. Deixa eu mostrar aqui para você o resultado. Ficou assim. A carreira 14, como eu havia dito, é exatamente igual à carreira 2. Olha só, temos aqui sequência com 6 blocos vazios e um bloco com 4 pontos altos. É o que nós temos aqui novamente, olha, sequência com 6 blocos vazios e um bloco com 4 pontos altos. É exatamente igual à carreira 14 e à repetição da carreira 2. Então, veja também que já completamos o desenho. Se eu quiser repetir esse desenho, é só eu repetir da carreira 3 até a carreira 14. Se eu quero 4 desenhos, repito isso 4 vezes. 5 desenhos, repito 5 vezes. Para um tapete menor, 4 desenhos. Para um tapete maior, 5, 6, 10 desenhos, né, para fazer uma passadeira. É o que eu vou fazer no meu tapete. Vou repetir esse desenho outras 4 vezes para fazer um tapete maior, com 5 desenhos desse. Mas pode fazer a quantidade que você quiser, porque eu ensino você a fazer a adaptação do bico de acabamento. Veja só, então, como ficou o meu tapete. Para completar o comprimento do meu tapete, eu fiz esse motivo 5 vezes, ou seja, ensinei o motivo aqui no início e repeti outras 4 vezes, olha. Sempre parando, então, na carreira 14, você pode repetir quantas vezes você quiser. Se você quiser um tapete menor para compor um jogo de cozinha, por exemplo, os tapetes menores você pode fazer com 4 motivos. Eu estou fazendo o meu tapete um pouquinho maior, mas para uma passadeira seria interessante você repetir mais vezes. E sempre parando na carreira 14, a última carreira vai ficar aqui, olha, do mesmo lado da primeira, porque a carreira 14 é no avesso da primeira. E aí, quando eu fizer a próxima carreira, ela vai ficar também do mesmo lado. Então aqui, olha, veja que eu fiz 5 vezes o motivo e agora, parando então nessa carreira 14, que é a que tem o bloco aqui no meio, eu vou fazer agora a última carreira de ponto alto. Veja que eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e dessa vez eu vou fazer ponto alto onde tem ponto alto, então faço ponto alto em cima dos pontos altos da borda. No espaço de uma corrente eu faço só um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. E assim eu sigo até o final da carreira. Em todos os espaços de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos somente. Assim, no final, teremos a mesma quantidade de pontos altos que temos na primeira carreira do trabalho. Eu vou seguir até o final e mostro para você o resultado e como continuar fazendo o seu tapete também. Já estou completando a carreira, fazendo aqui, olha, ponto alto em cima dos últimos pontos para formar a borda, mas eu fiz sempre do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto, no espaço de uma corrente somente um ponto, no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos e assim, olha, termina a última carreira toda em ponto alto e ela fica do mesmo lado que fizemos a primeira carreira, então isso facilita bastante fazer o acabamento na peça. Agora eu vou trabalhar ponto baixo em volta da peça para deixar todos os cantos perfeitos. Então, veja que após o último ponto alto nessa última carreira, eu vou fazer uma corrente. Eu não vou utilizar essa corrente para finalizar a volta, só para dar distância desse primeiro ponto que eu vou fazer na metade da última carreira, ou seja, pegando o último ponto alto como alça. Eu vou trabalhar primeiro no comprimento da peça, então veja que eu vou fazer ponto baixo, pegando o último ponto alto como alça. Agora eu vou fazer ponto baixo na divisão entre a penúltima e a última carreira, só vim no mesmo lugar que fizemos o último ponto alto e faço ponto baixo. Pegando o ponto alto como alça, esse ponto é formado por correntes, ele fica um pouquinho mais imprensado, mas é só introduzir a agulha aqui no meio e fazer o ponto baixo. Na divisão entre uma carreira e outra, pegando o último ponto alto como alça. Na divisão e pegando o ponto alto como alça. E vou seguir assim até chegar no canto. Veja que não fica repuxando nem formando ondulação,
mas se for preciso, alongue um pouquinho mais o ponto, assim, olha, para não ficar repuxando. Não faça 2 pontos no mesmo lugar e nem precisa fazer 2 pontos na direção aqui do ponto alto, senão vai ficar formando ondulação. No próximo canto, nós temos essa ponta de fio para fazer o arremate, mas é bem fácil, eu ensino para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo sempre do mesmo jeito. Ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra e pegando na metade do ponto como se fosse uma alça. Aqui, olha, sobrou só o ponto alto como alça e depois eu já vou fazer o canto, que é exatamente na primeira corrente que fizemos ao iniciar o trabalho e tem aqui a ponta de fio. Então, vou fazer ponto baixo pegando o ponto como alça. Agora eu vou fazer ponto baixo exatamente na primeira corrente, olha. Aqui pode abrir um pouquinho, mas ele funciona como se fosse um anel mágico. Agora eu vou fazer 2 correntes para formar o canto da peça. E voltando no mesmo lugar, vou fazer ponto baixo novamente, olha. No mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo, vou fazer novamente. E agora eu vou segurar e puxar a pontinha de fio para ajustar o canto, olha, e ficar perfeito. Os próximos pontos eu vou fazer sempre no pé de cada um dos pontos que nós fizemos na primeira carreira. E eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Só deixar ela bem posicionada aqui, olha, no pé desses pontos. E pegando na mesma direção que foi feito o ponto alto. Vou introduzir a agulha, buscar e fazer ponto baixo. No próximo, também do mesmo jeito, olha, fica prendendo esse fio do cordão inicial. Na direção do próximo, sem pular nenhum dos pontos, assim a quantidade fica exata, tá? A quantidade de pontos. Nós temos um total de 70 pontos altos, então teremos um total de 70 pontos baixos entre um canto e outro. Aqui, olha, não tem segredo, só fazer ponto baixo em cima de todos os pontos e aproveitar para esconder esse cordão inicial o máximo que puder. Depois é só cortar a sobra, não precisa dividir em 2 e amarrar, porque não vai ficar soltando. O canto fica bem simétrico, olha. Eu vou fazer exatamente igual em todos os cantos, do mesmo jeito. Um ponto baixo no canto, 2 correntes, volta no mesmo lugar e faz ponto baixo novamente. É lógico que os próximos cantos são diferentes. Esse aqui, olha, foi formado por um ponto baixo mais uma corrente, mas chegando na direção do ponto baixo eu vou fazer o canto. Na outra ponta aqui do tapete, nós fizemos 2 correntes para formar o primeiro ponto alto e está um pouco arredondado. Mas eu vou fazer ponto baixo pegando como alça e no topo da segunda corrente eu faço o canto da peça. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer tudo isso de forma bem detalhada. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição também você pode seguir, porque isso que eu falei eu mostro em detalhes nesse vídeo. Aqui no meu tapete eu vou seguir fazendo o contorno com ponto baixo. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e eu preciso fazer ponto baixo até chegar no último ponto. Olha, o último ponto alto já foi utilizado aqui como alça para fazer um ponto baixo na largura do tapete. Mas o topo desse ponto, olha, ainda está livre. Temos 2 fios aqui no topo do ponto. Vou fazer ponto baixo. 2 correntes para dar distância aqui para formar o canto. Vou girar o trabalho e volto no mesmo lugar e faço novamente ponto baixo. Aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo. Esse ponto esconde aquela corrente inicial e eu finalizo a volta no ponto baixo que foi feito pegando o ponto alto como alça. Só seguir esses 2 fios, olha, pegar os 2 que fica no topo do ponto baixo. Busco o fio e passo em todas as laçadas e assim eu finalizo a primeira volta de ponto baixo. Vou começar a segunda volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto. É nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Agora eu vou no próximo ponto baixo. Se você virar assim, olha, fica mais fácil ver todos os pontos assim na parte de cima e não pular nenhum dos pontos. Então eu vou introduzir a agulha e pegar somente a laçada que fica mais no avesso, busco o fio formando 2 na agulha, faço ponto baixo. Vou no próximo do mesmo jeito, olha. Introduzo e pego somente a laçada que fica mais na parte de baixo aqui da peça. Ou seja, vou fazer a volta toda de ponto baixo pegando somente uma alça do ponto baixo que nós fizemos na volta anterior. Assim ele vai formando esse detalhe aqui na frente e a lateral do tapete vai ficar ainda melhor. Vou seguir assim até chegar no canto do tapete. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Esse ponto, olha, é o último ponto
antes do espaço de duas correntes que nós temos formando o canto. Aliás, em todos os cantos temos duas correntes. E eu fiz pegando sempre a alça de baixo, olha a alcinha de trás, para deixar esse detalhe aqui na frente da peça. Quando chegar no canto, onde nós temos as duas correntes, veja que dessa vez eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, aqui está a primeira corrente, vou pegar também somente uma alça da corrente para deixar o detalhe aqui na frente. E faço ponto baixo. Faço novamente duas correntes de espaço, mas dessa vez eu não volto no mesmo lugar, eu volto na segunda corrente. Então, já vou aproveitar e girar o trabalho, vou na segunda corrente, pegando somente uma alça, aqui olha, e faço ponto baixo aqui também. Agora sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos, sempre virando assim facilita mais visualizar e não pular nenhum dos pontos. Eu vou seguir por toda a volta. Como todos os cantos estão exatamente iguais, sempre com duas correntes, é só você fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos para você ver como fica o resultado no canto nessa segunda volta. Veja que ficou perfeito e ficou aqui o detalhe na frente também. Todos os cantos vão ficar assim, ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. Vou fazer por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou quase finalizando a volta, veja que eu estou chegando novamente no canto. E aqui, olha, vou fazer do mesmo jeito, ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço para formar esse canto também. Vou fazer ponto baixo na segunda corrente, das duas que estão formando o canto. Vou fazer ponto baixo no próximo ponto. E em seguida já finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Aqui, olha, tem mais uma alça aqui embaixo, mas é do mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo. Então, só fazer ponto baixíssimo aqui na corrente e assim finalizar a segunda volta. Dessa forma, as duas laterais da peça ficam com a mesma quantidade de pontos e assim eu finalizo então a segunda volta de ponto baixo. Agora eu vou ensinar para você como adaptar o bico de acabamento aqui na peça. Eu vou ensinar o bico simples, mas se você quiser aqui no canal tem vários outros modelos de bico de acabamento que você pode adaptar nesse tapete também. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição tem uma playlist com vários vídeos que você pode utilizar. Aqui, olha, não fiz o arremate da ponta de fio e para adaptar esse bico de acabamento simples ou qualquer outro, você precisa contar a quantidade de pontos que tem no comprimento e na largura da peça. Nesse caso aqui eu vou ensinar a conta para esse bico simples, mas nos vídeos que eu ensino a adaptar outros bicos, tem também, para cada um deles eu ensino exatamente a conta que você precisa fazer. Nesse tapete aqui, olha, por exemplo, eu tenho um total de 129 pontos baixos no comprimento e 72 na largura. Não estou contando com as correntes de espaço que estão no canto, tá? Somente os pontos baixos. 72 na largura, 129 no comprimento. E a conta é simples, é o total de pontos menos 5 e o restante dividido por 4. Por exemplo, no comprimento desse tapete tem 129 pontos. 129 menos 5 sobram 124. 124 dividido por 4 dá 31, ou seja, uma conta exata, um número exato, sem vírgula. Na largura temos 72 pontos, 72, ou seja, o total menos 5 sobra 64. 64 dividido por 4 dá 16,75. Tá vendo que não dá um número exato, dá um número fracionado, 0,75? Então, se der um número exato, sem ser um número fracionado, significa que não sobrou nenhum ponto depois da divisão. Se der um número fracionado, ele só pode acontecer de três formas. 0,25 significa que sobrou um ponto. 0,50 significa que sobraram 2 pontos. E 0,75, como é o meu caso, significa que sobraram 3 pontos. Mostrando assim, então você já descobriu que na largura do meu tapete, depois da divisão, sobraram 3 pontos, porque eu tenho 16,75 na divisão. E no comprimento não sobrou um ponto, tem um número exato. Então, eu vou ensinar para você como fazer a adaptação quando sobra 1, 2 ou 3 pontos, quando a gente for trabalhar na largura. Eu vou começar trabalhando no comprimento. E veja que eu finalizei com ponto baixíssimo e estou na direção do terceiro ponto aqui, na largura do tapete. Contando após o canto, olha, nós temos 1, 2, esse aqui é o terceiro. E eu preciso começar no quinto ponto, por isso eu vou fazer ponto baixíssimo no quarto ponto.
e ponto baixo no quinto ponto. Vou fazer uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e faço ponto alto no próximo ponto. Esse bloco eu vou deixar com 2 pontos e quando eu completar a volta eu completo esse bloco também. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Então temos 1, 2, vou no próximo, faço o terceiro ponto alto. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, vamos fazer novamente bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim eu vou seguir até chegar no canto. No comprimento do meu tapete não sobrou ponto. Então eu posso seguir fazendo os blocos assim com 3 pontos, sempre com uma corrente de espaço. Eu dividi por 4 porque eu preciso de 4 pontos para fazer esse bloco. Um para deixar de espaço e outros 3 para fazer o bloco de ponto alto. No meu não sobrou nenhum, não preciso fazer adaptação. Mas se no seu aí, olha, se você fez as contas, ficou sobrando ponto, não se preocupe. Quando chegar na largura do tapete, eu vou ensinar a fazer adaptação. Então, se for o caso, se você precisar, clica aqui no vídeo que tem assim, olha, como adaptar para outros tamanhos. Se sobrar um ponto, se sobrar 2, se sobrarem 3 pontos, tem aqui nos capítulos. Então, você pode ir direto para aprender e adaptar também no comprimento, se for o seu caso. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto, e aí eu mostro para você como fazer e como continuar para adaptar para outros tamanhos também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os blocos com 3 pontos altos e uma corrente de espaço. E veja que eu já estou para fazer o último bloco, então, chegando no canto. E fazendo uma corrente, pulando um ponto, sobram 2. Eu vou fazer ponto alto na direção desses 2 pontos. 1, 2. E para completar esse bloco, eu faço ponto alto no espaço de 2 correntes. Se você fizer as contas de forma correta, vai chegar exatamente assim, olha, com o último ponto alto desse bloco, no espaço de 2 correntes. Agora eu vou fazer 3 correntes de espaço para formar o canto. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Ainda no mesmo lugar, olha, começando no espaço de 2 correntes que nós temos no canto. Vou fazer um ponto alto. E vou completar o bloco em cima dos próximos pontos. Então, só seguir fazendo ponto alto nos próximos 2 para completar o bloco com 3 pontos altos novamente, olha, para ficar exatamente igual os que nós fizemos no comprimento da peça. E assim fica o canto, mas eu vou seguir fazendo uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. Se não precisasse fazer adaptação, era só seguir assim que, ao chegar no próximo canto, teríamos novamente um ponto alto dentro do espaço de 2 correntes. Mas como eu contei para você, aqui ficam sobrando 3 pontos. E se ficar sobrando só 1 ou 3 pontos, você deixa para fazer a adaptação aqui na metade da peça. Se ficarem sobrando 2, você pode dividir assim, olha, mais ou menos deixando o mesmo espaço entre o canto e uma adaptação, novamente, para ficar bem distribuído. Mas também não tem problema se você fizer eles de formas seguidas, mas não fica tão harmônico, tá? Então, se sobrar 1 ou 3, faça aqui. Se sobrar 2, vamos fazer a adaptação aqui. Se sobrar 1 ou 2 pontos, você vai fazer 1 ou 2 blocos com 4 pontos altos. Nós não estamos fazendo o bloco com 3 pontos, então, se sobrar 1 ponto, você vai fazer um bloco com 4 pontos altos quando chegar aqui na metade. Se sobrarem 2 pontos na sua divisão, basta fazer 2 blocos assim, com 4 pontos. Então, façam mais ou menos aqui na ponta, o outro aqui. Se sobrar 3 pontos, a adaptação é um pouquinho diferente. Então, eu vou seguir fazendo aqui para eu já fazer a adaptação na metade da peça para você ver. Olha, mas até na metade aqui da peça eu vou seguir também do mesmo jeito, com uma corrente fazendo bloco com 3 pontos altos. Só expliquei logo como fazer a adaptação com 1 ou 2 para você já fazer, no caso, sobrando 2 pontos, né, já não seguir até a metade do tapete e ter que desmanchar para fazer essa adaptação mais ou menos aqui no início da carreira, tá? Mas é bem fácil também fazer a adaptação quando sobram 3 pontos. Eu vou mostrar para você. Já estou chegando na metade do tapete, até aqui, olha, blocos do mesmo jeito.
3 pontos altos com uma corrente de espaço pulando um ponto. Então, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço, o próximo bloco eu vou fazer adaptação para quando sobram 3 pontos. Vou pular um ponto de base, no próximo eu faço ponto alto. E no próximo eu faço 2 pontos no mesmo lugar, ou seja, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, que chamamos também de aumento. E assim, olha, eu tenho o bloco com 3 pontos, mas eu utilizei somente 3 pontos de base, que são os 3 pontos que sobraram na minha divisão. Então agora eu posso seguir fazendo uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos, que eu chegar no próximo canto, o último ponto alto do bloco vai dar certinho no espaço de 2 correntes. Quando for fazer novamente no comprimento, olha, eu só fiz essa adaptação, tá? Aqui. Então quando for fazer no comprimento não precisa adaptação, você vai iniciar os blocos também no espaço de 2 correntes, exatamente igual fizemos aqui nesse canto, você vai fazer em todos os próximos. Não precisa adaptação no comprimento, vai dar certo. E quando chegar na largura novamente, você vai fazer novamente a adaptação aqui, olha, bem na metade do tapete, na direção desse bloco. Você vai fazer um bloco com um ponto alto e no outro 2 pontos no mesmo lugar. Eu vou seguir então fazendo por toda a volta. No final eu mostro para você o resultado e como fazer a próxima volta também. Já estou quase completando a volta e veja que eu estou fazendo o canto exatamente igual. Fiz 3 correntes, fiz mais um ponto alto aqui no espaço de 2 correntes e para completar esse bloco eu faço ponto alto na direção dos próximos 2 pontos. Assim, olha, temos novamente o bloco com 3 pontos aqui no canto. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer ponto alto na direção do próximo. Assim, olha, eu completo também os 3 pontos que eu preciso no primeiro bloco. Eu deixei ele com 2 pontos altos, então agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. E assim eu completo também esse bloco com 3 pontos altos, deixando todos eles exatamente iguais. E finalizei assim a primeira volta de blocos aqui, a terceira volta no bico de acabamento. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na direção do ponto alto que nós temos logo à frente. Então veja que eu peguei no topo do ponto, fiz ponto baixíssimo. E na corrente de espaço eu vou fazer ponto baixíssimo também, pegando assim, olha, de cima para baixo, faço ponto baixíssimo. Agora, pegando no espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, vou buscar o fio, faço ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e aqui no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Então assim eu inicio a volta novamente com 2 pontos altos, sendo o primeiro formado por ponto baixo mais corrente. Vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou trabalhar bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro. Então fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar, vou ajustar o fio para fazer o segundo ponto, ainda no mesmo lugar, faço o terceiro ponto alto. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço entre um bloco e outro e faço novamente bloco com 3 pontos altos. Se você fez a adaptação fazendo bloco com 4 pontos altos, não tem problema, você pode seguir fazendo todos os blocos com 3 pontos altos e somente uma corrente de espaço, não precisa fazer diferente nessa segunda volta. Então, olha, veja como vai ficando aqui o resultado. Só blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Vou fazer assim até chegar no canto para mostrar como fica o leque no canto do tapete. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os blocos com 3 pontos altos em todos os espaços de uma corrente que nós temos na carreira anterior. E logo à frente temos aqui então o canto formado por essa alça de 3 correntes. Veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos aqui no canto. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes para formar o canto, vou laçar o fio na agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer novamente bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço e agora eu sigo, olha, nos espaços de uma corrente eu faço bloco com 3 pontos altos e sigo fazendo assim por toda a volta.
toda vez que chegar no canto, o leque é sempre do mesmo jeito. 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos feitos no mesmo espaço com 3 correntes que nós temos na volta anterior. Vou seguir então fazendo por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, e esse aqui, olha, é o bloco com 3 pontos no último espaço de uma corrente. O próximo espaço é onde eu iniciei a volta e já temos então 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma corrente de espaço e aqui ainda faço mais um ponto alto, olha, no mesmo lugar, ou seja, pegando aqui do lado desses pontos, faço mais um ponto alto e finalizo com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. Assim, eu finalizo a volta, completando esse bloco, deixando ele também com 3 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no ponto alto que nós temos logo à frente. Eu finalizei com ponto baixíssimo no ponto do meio, então vou no próximo ponto e dessa vez eu faço ponto baixo. Então eu busco o fio, formando 2 laçadas, faço ponto baixo. No espaço de uma corrente eu vou fazer ponto baixo também. E logo à frente nós temos um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer ponto baixo no primeiro bloco. E agora eu vou fazer um ponto picô. Eu vou fazer 3 correntes de espaço e volto no último ponto baixo. Só contar as 3 correntes, olha, eu voltar no ponto baixo pegando de cima para baixo, deixo os 2 fios na frente e faço ponto baixo para formar o ponto picô. Pulando o ponto do meio, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha. No espaço de uma corrente, faço ponto baixo. Logo à frente temos um bloco. Faço ponto baixo na direção do primeiro ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô, voltando no último ponto baixo, pegando de cima para baixo, faço ponto baixo aqui também. Pulo o ponto do meio, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Vou fazer mais alguns pontos aqui para você acompanhar. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto faremos um leque, mas é bem fácil e eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete e veja que eu estou fazendo ponto picô na direção de todos os blocos com 3 pontos altos. Esse aqui é o último bloco antes do canto, então vou fazer ponto baixo no espaço de uma corrente e o próximo bloco já faz parte do leque que forma o canto, então não vou fazer ponto picô nesse espaço. Veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e no espaço de 3 correntes eu vou trabalhar um leque com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer um ponto picô formado por 3 correntes, 1, 2, 3, volto em cima do ponto alto, olha, pegando de cima para baixo e faço ponto baixo para formar o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha e ainda no mesmo espaço eu trabalho novamente 4 pontos altos. 1, vou girar aqui um pouquinho o trabalho. 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou direto no espaço de uma corrente que temos entre um bloco e outro. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, faço ponto baixo no ponto alto que nós temos logo à frente e vou continuar agora fazendo os pontos picôs. Então vou fazer 3 correntes, volto no ponto baixo, aqui eu vou continuar fazendo o que eu já vim fazendo no comprimento do tapete. Então olha, ponto picô, no espaço de uma corrente faço ponto baixo, e vou seguir, olha, do mesmo jeito. No próximo bloco faço também ponto picô. Vou terminar isso aqui para mostrar para você como fica o canto, mas eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. No canto eu vou fazer sempre do mesmo jeito, esse leque com
4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos. É importante você colocar assim em uma superfície plana e se precisar você pode alterar. Pode fazer 2 correntes de espaço, aqui onde eu fiz só uma corrente, pode fazer o leque com 5 pontos altos. O importante é que fique correto e o que você testar e ficar bom aqui em um canto, você repete nos próximos também. No meu eu vou seguir fazendo assim até completar a volta e mostro para você como fazer o arremate também. Já estou completando a volta e veja que logo à frente nós temos o bloco com 3 pontos altos, o mesmo bloco que eu iniciei a volta. Aqui está o ponto baixo que eu fiz para iniciar. Então vou fazer ponto baixo no primeiro ponto alto do bloco, vou fazer o ponto picô normalmente, com 3 correntes, voltando no ponto baixo. E se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Com agulha de tapeceiro, após o ponto picô, é só deixar uma sobra e cortar o fio. Mas aqui, olha, fazendo ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, também fica bem discreto. Olha, depois é só puxar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Com a agulha de tapeceiro fica mais discreto ainda. Então, após o ponto picô, veja que eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou cortar o fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro. Aqui, olha, só tirar todo o fio depois de fazer o ponto picô. Para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro, eu pulo o ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, vou no próximo. Esse aqui é o que fica na direção da corrente de espaço. Vou passar todo o fio. Agora passando de cima para baixo no último ponto baixo, que foi feito para prender o ponto picô, pegando assim, olha, os 2 fios do ponto picô. Só passar agora no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, levando a agulha, né, o fio para o avesso da peça. Aqui veja que eu vou ajustar bem esse ponto e puxando ele fica bem discreto, igual a todos os outros. No avesso da peça eu vou costurar o fio descendo com ele em direção ao acúmulo de pontos que nós temos nesse bloco. Então, olha, veja que eu vou costurar, chegando na base dos pontos, eu vou costurar ele para um lado e para o outro aqui para esconder um pouco o fio, antes de separar ele em 2 para amarrar. Costurei para um lado, aqui olha, eu posso pegar um dos fiozinhos aqui para não voltar pelo mesmo lugar, para deixar ele um pouco mais firme. Vou costurar de volta. Agora vou dividir o fio em 2. Deixar 3 fiozinhos para cada lado, já que estamos trabalhando com um fio 6. Vou tirar metade, ou seja, tiro 3 fiozinhos da agulha e essa outra parte do fio eu passo em um ponto aqui só para amarrar aqui e não ficar voltando o ponto também. Agora é só amarrar, olha, fazer 2 ou 3 nós e cortar as sobras. Cortei as pontas de fio e tenho aqui o tapete pronto. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Não esqueça de deixar um comentário contando qual foi a cor que você utilizou para fazer o seu tapete. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!